Oi, pessoal! A aula de hoje será sobre semelhança de triângulos e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essa aula é relativa à semana 4 do PET 1, referente ao primeiro ano. Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho de semelhança de triângulos, vamos tentar entender o que é a definição. Então, quando a gente falar assim, esse triângulo aqui é semelhante a isso, o que a gente está querendo dizer, tá bom? Então, bem, quando a gente pegar dois triângulos, por exemplo, um triângulo ABC e o triângulo DEF, eles vão ser semelhantes quando duas coisas acontecerem. Primeiro, os ângulos correspondentes têm que ser congruentes e segundo, os lados têm que ser proporcionais. Então, bem, aqui se a gente tem esse exemplo aqui, tá? Esse aqui primeiro é o triângulo ABC e aqui é o triângulo DEF. Ok, então o que eu estou falando? Eu estou falando que esse ângulo aqui referente ao B, é igualzinho ao ângulo referente ao E, por exemplo. Tá? E esse aqui no C é igualzinho a esse aqui no F. E por fim, esse aqui no A tem que ser exatamente a mesma medida do ângulo aqui em D. Ok? Então isso aqui acontece, a nossa primeira situação está satisfeita. Os ângulos correspondentes são congruentes. Quais são os ângulos correspondentes nesse caso? O A é correspondente ao D, né? O C é correspondente ao F e o B é correspondente ao E, ok? E mais uma coisa acontece, os lados são proporcionais, mas será que são quaisquer lados? Tá? Então, olha aqui, o lado AB, ele está no outro triângulo, ele é mais parecido com quem? Com esse aqui, ó, com o lado DE, porque olha o ângulo. Esse ângulo aqui do B e o ângulo do A são né, a reta AB está entre o ângulo B, aqui o ângulo em B e o ângulo em A. Então, olha aqui no DE também, ó, isso acontece da mesma forma. Os ângulos são iguais e é a reta que está no meio. Então, ó, o que acontece é que a reta AB, tá, o segmento AB, esse lado AB, ele vai ser proporcional ao lado DE, ou seja, vai existir um número, algum número que a gente não sabe qual que é ainda, que esse número vezes o segmento DE dá o AD, tá? Isso vai acontecer para todos os lados. Então, o AC e o DF e o BC com o EF, ok? Então, acontecendo essas duas coisas, os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais, ok, tá bom? Então, fechou que a gente está buscando, esses triângulos são semelhantes. Agora, a gente vai falar sobre a razão de semelhança, ok? Então, bem, então a gente tem esse triângulo aqui ABC e esse triângulo DEF. Agora, se eu falar que eles dois são semelhantes, então tem uma coisa que eu consigo garantir, que é, sabe o quê? O AB, o segmento AB, a gente já viu que o AB é um K vezes o DE. Isso a gente supondo que esse ângulo aqui no A é correspondente ao do D, esse aqui do B é o do F, e esse aqui do C, aliás, o do B é com o E e o C é com o F. Tá? Então, esse K aqui, ó, da divisão, ele é o mesmo para todos os lados que a gente fizer. Olha aqui, ó, para todos os lados que são correspondentes. Então, o AB é correspondente ao DE aqui, ó. Tá? O AC é correspondente a quem? Ao DF. Então, quando eu fizer o AC, a razão do AC pelo DF, isso também vai ser K. E quando eu fizer do outro, também vai ser K. Então, a gente ganha uma razão de semelhança aí quando os triângulos são semelhantes. Mais uma coisa, então. Então, vamos falar agora quando... tudo bem. Então, vocês se perguntam assim. Então, ok, a definição é aquela. Então, basta eu avaliar aquela definição. Certo? Mas tem alguns critérios que vão dar para a gente a semelhança dos triângulos muito mais rápido. Um desses critérios é o ângulo, 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 tá? Então, dois triângulos quaisquer com ângulos internos iguais, eles já são semelhantes. Então, olha o que eu estou falando. Se eu tenho esse ângulo B aqui, ó.
esse ângulo B é a mesma coisa desse ângulo E nesse outro triângulo. Esse ângulo A é a mesma coisa desse ângulo D aqui nesse triângulo. Tá? Então, eles são iguais. Coloquei errado, né? Deixa eu consertar. Então, bem, então o que a gente ganha se a gente estiver falando isso daí? Ok? É isso que a gente vai pensar. E olha o que o ângulo fala pra gente. Então, aqui, esse D aqui, ó, esse ângulo no D é igual ao ângulo no A. E, por fim, esse ângulo aqui no C é igual ao ângulo no F. Só disso aí acontecer, acabou. Esses triângulos aí já vão ser semelhantes, ok? Por qual critério? Ângulo, ângulo, ângulo. Beleza? Então, essa é a primeira semelhança que a gente tem. Uma outra, que vai dar para a gente uma semelhança talvez mais rápida, chama lado, ângulo, lado. O nome já é bem sugestivo, né? L-A-L. Se, em dois triângulos quaisquer, ângulos iguais, subentenderem lados proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. O que ele está me falando? Está me falando que se eu tenho, né, esses dois triângulos aqui, um desses ângulos eu vou fixar. Então, por exemplo, esse B aqui, ó, já foi me dado que esse B aqui é igual ao ângulo E. E aí esse lado AB, ó, esse lado AB, ele é proporcional. Esse lado AB, ele é proporcional a qual lado? A, por exemplo, o lado DE. Ou seja, ele é uma constante vezes o DE. Então, uma constante K. Ok? E aí, e também esse outro lado aqui, ó, do BC, é também semelhante, né? É também proporcional a esse lado do EF. Então, veja bem, então, entre um ângulo, a gente tem dois lados que são proporcionais, tá? Então, vamos ver o que a gente ganha? A gente ganha, pelo caso lado, ângulo, lado, que esses dois triângulos também são semelhantes, ok? E aí, por último, o caso lado, 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 para critério de semelhança. Então, se a gente tem dois triângulos, cujos lados, quaisquer triângulos, tá, gente? Mas tem que acontecer dos lados serem proporcionais. Então, a gente ganha que esses triângulos vão ser semelhantes, tá? Então, eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Aí, eu vou ter esse, né, só coloquei aqui o ABC de novo, e eu coloquei o DEF dentro dele, tá? O que eu tô falando quando eu estou falando de semelhança de triângulo? A gente pode pensar de uma forma bem intuitiva, olha. Tá vendo esse triângulo em vermelho? Se eu pego esse ponto aqui, ó, esse vértice aqui em cima, e eu puxo ele até esse vértice aqui em cima, ó, que aqui é o A, e aqui no caso é o D, se eu puxo ele até em cima, sem modificar o ângulo, eu consigo trazer esse ponto aqui, que é o E, para o mesmo lugar do C. Então, eu consigo trazer esse daqui para o C. Olha que legal. Então, eu consigo ou aumentar muito o tamanho do meu triângulo até chegar onde para sobressair em cima do outro, ou eu consigo diminuir para ficar em cima do que eu quero. Entendeu? Então, essa é a ideia de semelhança. Esses triângulos aí vão ser semelhantes. Os ângulos, eles vão ter que permanecer os mesmos, mas o que muda é os lados, que eles vão poder ser proporcionais, ok? Então, agora, vamos entrar na parte da trigonometria no triângulo retângulo. Então, a gente tem um triângulo retângulo, a gente já sabe que é um triângulo retângulo, do que se trata, né? Um triângulo cujo um dos ângulos mede 90, né? Então, a gente já sabe disso. E aí, agora a gente vai aprender a trabalhar com esse tipo de triângulo. Então, vamos ver o que trabalhar com esse tipo de triângulo fornece para a gente, tá? Então, primeiro, eu vou só escolher aqui um outro ângulo, por exemplo, aqui eu poderia escolher o outro também, para chamar de alfa. Ok? Por que alfa? Só porque eu estou querendo mesmo, então eu poderia chamar de outra letra. E aí a gente vai definir alguns lados. O que acontece com esses lados desse triângulo retângulo? No triângulo retângulo, a gente vai dar lados específicos com nomes, tá? Por exemplo, esse lado aqui, ó, o AC, olha o que tem de especial com esse lado AC, ó. Como é um triângulo retângulo, olha, esse lado aqui, o AC, é o maior lado de todos, né? Ele é maior que o AB, ele é maior que o BC.
E esse lado aqui a gente vai chamar ele de hipotenusa. E como que a gente guarda a hipotenusa? Tá vendo o ângulo de 90? Aqui. A hipotenusa sempre fica à frente do ângulo de 90, ok? Então, vamos lembrar disso daí. Agora, vamos dar nome aos outros ângulos também. Então, o AC vai ser a hipotenusa. E agora, a gente vai sempre, quando a gente estuda um triângulo retângulo, a gente estuda sempre sobre um ponto de vista de algum ângulo. Olha aqui, esse ângulo que a gente está estudando aqui é o alfa, ok? Então, o que a gente vai tentar olhar para o alfa? Lá no alfa, tem um lado que é oposto ao alfa, que é qual lado? O AB. Né? E vai ter um outro lado que está pertinho do alfa. E aí esse lado, a gente vai dar um nome específico para ele e para o outro também. Então, olha, é muito fácil de guardar, né, a hipotenusa, porque ela fica oposta ao ângulo de 90, na frente do ângulo de 90. Agora, esse aqui, que está oposto ao alfa, ele vai ser chamado de cateto oposto. Cateto oposto, ok? E aí, esse daqui, ó, que está pertinho do alfa, a gente chama ele de cateto adjacente. Adjacente significa próximo. Então, o nome faz sentido com o ângulo. Então, a hipotenusa, qual que é o segmento que fala da hipotenusa? É o segmento AC. Qual que é o segmento que fala do cateto oposto? O segmento AB. E, por fim, qual que é o que fala do cateto adjacente? É o BC. Fechou, né? Agora, a gente vai tentar relacionar esses lados aí e tentar formar algumas coisas, algumas novas definições para a gente. Olha, quando eu estiver mexendo com o cateto oposto e a hipotenusa, eu vou chamar, e com esse ângulo alfa, aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou chamar de seno de alfa o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, esse aqui vai ser o meu seno, tá? De alfa, desse ângulo alfa. Aí, o cosseno, então a gente vai ter agora cosseno de alfa, tá? O cosseno de alfa vai ser quando eu tiver a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, eu vou ter, vai ser a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Percebam que, como a hipotenusa é sempre o maior lado, o cateto oposto e o cateto adjacente, quando a gente divide pela hipotenusa, isso dá um número menor do que 1. Vocês concordam? Então, isso aqui tá, olha aqui, então, seno de alguém, seno de algum alfa, de algum ângulo, tá sempre entre 0 e 1. Olha aqui que legal. Né? E também, o que está faltando a gente relacionar? Só o cosseno, o cateto oposto com o cateto adjacente, né? Que vai ser a tangente. Então, a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Fechou pra gente aqui, então, essa primeira relação. Agora, vocês vão se perguntar, mas quem que é esse alfa, gente? Quem que eu vou mexer com esse alfa? A questão é a seguinte, o alfa, ele é realmente um ângulo que ele vai ser fornecido, ok? Ou a gente vai tentar achar o alfa, de alguma forma. Mas tem uma tabelinha, que eu acho que vocês já até devem conhecer, que vai ajudar a lembrar alguns ângulos que são notáveis para a gente. Então, novamente, eu estou aqui, por exemplo, é o meu ângulo alfa, aqui o meu ângulo de 90, porque a gente está trabalhando em triângulo retângulo, e aí, ó, os ângulos de 30, de 45 e de 60 graus, eles são dados por essa tabelinha aqui. Então, essa tabelinha aqui, a gente sempre tem que ter ela na cabeça, quanto que é seno de 30, quanto que é, e tentar lembrar, tá? É meio. Quanto que é tangente de 45? 1, tá? Essa tabelinha a gente tem que saber. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam uma forma fácil de memorizar essa tabelinha, ok? E aí, bom, então quando eu tiver, por exemplo, seno de 30, seno de 30 graus. A gente já sabe que isso aqui é quanto? Meio. Olha lá na tabelinha, meio.
Mas ok, mas como que a gente relaciona isso com o que a gente acabou de ver? O que acontece é que, quanto que é o seno de alfa? Seno de alfa não é o cateto oposto dividido pela hipotenusa? Não é? Pronto, então são essas relações que a gente vai estar buscando. Olha, falou, olha, eu tenho um triângulo, ele é um triângulo retângulo, e eu tenho esse ângulo aqui, ó, 30, 45, 60, o ângulo alfa, tá bom? E aí eu quero descobrir, por exemplo, a hipotenusa. Como que eu acho? Bem, se ele está me dando o cateto oposto, então como que eu posso achar a hipotenusa? Por seno, por exemplo, né? Então, a gente vai tentar fazer exercícios que relacionem essas formas aqui. E é isso daqui que a gente está falando de trigonometria no triângulo retângulo, ok? Então, agora vamos para um exemplo que vai relacionar as duas coisas que a gente aprendeu agora. Uma mesa de passar roupa possui pernas articuladas AB e CD. Então, a gente tem essas duas perninhas aqui, ó, o AB e a reta, o segmento AB e o segmento CD, tá? Cada um vale 1 metro, então eles têm mesmo tamanho. Olha aqui, ó, AC igual a AB igual a CD igual a 1 metro. E M é o ponto médio dos segmentos coplanares AB e CD. M é o ponto médio do AB todo e também o ponto médio do CD todo. Então, olha o que a gente tem, que na verdade, esse tamanho aqui, ó, de M até C, vale quanto? A metade de 1 metro, né? A mesma coisa vale para a distância do ponto D até o ponto M, do ponto A até o ponto M e do ponto M até o ponto B, porque M é ponto médio tanto do primeiro segmento, AB, quanto do segundo, o CD, né? E aí vamos ver, e olha aqui, ó, e dá que esse ângulo que forma entre esses segmentos AB e esses segmentos CD, quando eles se cortam aqui no meio, é de 60 graus, tá? Então, bem, se a gente já consegue enxergar alguns retângulos, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente consegue enxergar esse retângulo aqui, ó, que é 60. Cateto aqui também vai ser 60, né, gente? Porque são opostos pelo vértice, vocês lembram disso? Opostos pelo vértice determinam o ângulos congruentes, né? E aqui, ó, e ele já falou ali, ó, que essa reta aqui, ó, onde ele tá, o vértice passar, é um plano que é, olha o quê? Paralelo ao chão, né? Então, ele é paralelo a esse daqui, ok? Então, esses triângulos aqui, ó, e aqui tem o mesmo tamanho que isso aqui, né, gente? Olha aqui. 0,5, 0,5, metade de 1 metro. Aqui, 0,5, 0,5. Muito bem. Será que a gente consegue lembrar de alguns casos de semelhança que a gente acabou de ver? Serve para falar que esse triângulo aqui de cima é semelhante ao triângulo de baixo? Bom, a resposta é sim, né? Por quê? Porque esse triângulo de cima é semelhante ao triângulo de baixo pelo caso lado, ângulo, lado, né? Olha ali, o lado é 0,5, o outro lado é 0,5, o ângulo é o mesmo, 60, né? Qual que é a constante de proporção? Qual que é a razão, né? É quando eu pego esse lado aqui, ó, esse tamanho aqui desse lado, e divido pelo segmento que é correspondente a ele, que é esse cara aqui. Então, no caso, a nossa constante, como vai ser 0,5 dividido por 0,5, a nossa razão de proporção é 1. Então, esses triângulos são exatamente os mesmos. Eu só pego de cima, pensa aqui, ó, pensa eu pegando esse triângulo de cima aqui, ó. Aí eu tô com a mão nesse vértice aqui e nesse daqui. Aí eu vou e forço e puxo esses vértices aqui para baixo, ó. Puxo eles aqui para baixo. E esse triângulo aqui de cima, ele fica exatamente igual ao triângulo de baixo, tá bom? Então, pensando nisso, vamos olhar agora para o que está pedindo. Considera-se desprezível as medidas dos pés e das espessuras e da espessura do tampo e adotamos raiz de 3 igual a 1,7. Provavelmente a gente vai ter que achar algum raiz de 3 aqui, né, para ele estar dando essa informação. A altura do tampo dessa mesa armada em relação ao plano do chão em centímetros está entre quais desses números aqui? A, B, C, D ou E? Ó, então, bom, ele está querendo a altura, né? Olha aqui. Então, qual que é a altura? E aí?
Qual que é a altura qual que é a distância que a gente tem? Ficou todo bagunçado, né? Qual que é a distância que a gente tem dessa tábua de passar até o chão? Né? Isso vai ser a altura para a gente. Então, vamos ver alguma forma de tentar achar? Bom, a gente já sabe uma coisa bem legal, né? Uma coisa importante. Que é o quê? Os triângulos de cima e de baixo, eles são o quê? São semelhantes, eles são os mesmos, né? Então, em particular, a altura de um é igual à altura de outro. Então, aqui, ó, a altura desse primeiro retângulo, desse primeiro triângulo é essa daqui. A altura desse aqui de baixo é essa daqui. Só que esse aqui é a minha altura, que eu vou chamar de Hzinho. Se essa é a altura de M até esse ponto aqui, ó, então a altura de M até esse ponto aqui no chão, ó, que é a altura do segundo retângulo, do segundo triângulo que está embaixo, também vai ser H. Então, qual que é a minha altura total? Que vai ser Hzão. Vai ser 2 vezes Hzinho. Né? Olhando esses triângulos separadamente, né? Então, vamos olhar esses triângulos separadamente, tá? Então, vamos estudar esse triângulo. Então, aqui a gente tem o triângulo ABC. Aliás, A, aqui é A. Aqui embaixo é M. E aqui é C. Né? E a nossa altura Hzinho. O que a gente sabe é que esse ângulo aqui, ó, é 60. Mas esses lados aqui, ó, esse aqui é 0,5, esse aqui também é 0,5. Né? Esse triângulo é, na verdade, equilátero, tá bom? Por quê? Porque um ângulo é 60 e dois dos lados tem mesma medida, né? Então ele é equilátero, ok? Isso implica para a gente o quê? Que quando a gente passa essa reta H, quando a gente passa esse segmento de reta H pelo ponto M, né, para formar um ângulo de 90 graus aqui, que é a definição da altura, o que a gente ganha? Que ele consegue dividir esse ângulo aqui, ó, em dois, iguaizinhos, tá? Então esse ponto aqui, por exemplo, é um ponto P. Então o nosso problema se resume a calcular qual H, a altura de qual triângulo? Desse triângulo aqui, ó. Né? Que é o triângulo P, M, PMC. Tá parecendo um R, né? PMC. Então é isso que a gente vai tentar pensar. Ok, mas a gente sabe que de P até M, o tamanho é Hzinho. De M até C é 0,5, que é metade. Né? Então, o que a gente pode usar aqui? Ó? O ângulo de 90 a gente já sabe, que mora aqui no P. Ó. O ângulo de 90 está aqui. Olha o que a gente tem, então. O oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é 0,5, que é o oposto ao ângulo de 90. E a gente também tem um dos catetos. Qual que é o cateto que a gente quer achar? Né? Ó, o nosso ângulo, eu esqueci de falar, né? A gente está trabalhando com esse ângulo aqui, que é de 30 graus agora, porque é a metade de 60, né? Já que a gente dividiu esse aqui, ó, em dois iguais, certo? Então, a hipotenusa é 0,5 e o cateto que a gente tem é o cateto adjacente. E quem que é o cateto adjacente? H. Hzinho, né? Que é o que a gente está buscando. Então, pensa, então a gente sabe que o seno de 30 e o cosseno de 30 a gente conhece. Agora a gente tem cateto adjacente e tem hipotenusa, né? E a gente sabe que cosseno de 30 a gente conhece, né? E cosseno de 30 é o quê? Cateto adjacente dividido por hipotenusa. Escrever assim para a gente não confundir com os Hzinhos, tá? E quanto que é cosseno de 30? Pela tabela que está lá, que está anteriormente, que é só a gente voltar e ver, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cateto adjacente é Hzinho. Olha lá em cima. E a hipotenusa é 0,5.
Ok? Então, vamos pensar agora, vamos isolar aqui e achar quem que é o H. Vamos multiplicar, então. Quem que é o Hzinho? Nosso Hzinho vai ser 0,5 vezes raiz de 3 sobre 2. Muito bem, achamos o Hzinho, né? Só fazer essa multiplicação. A gente já sabe quanto que é a raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, né? Então fica 0,5 vezes 1,7 dividido por 2, né? Mas antes disso, vamos achar logo o Hzão, né? A altura total. A altura total a gente sabe que é 2 vezes o Hzinho. Então quem que é o Hzão? Vai ser 0,5. 0,5 é meio, né, gente? Vamos escrever logo meio. Né? 1 dividido por 2 é 0,5. É meio vezes raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2, vezes 2, já que vai ser o dobro do H. Só que raiz de 3 sobre 2 vezes 2 é raiz de 3, né? Então, isso aqui é, na verdade, quanto? O Hzão. Raiz de 3 sobre 2. Fechou? E aí a gente joga lá. Quem que era a raiz de 3? Raiz de 3 era 1,7 que ele falou, né? 1,7 dividido por 2, 0,85. E aí a gente mata o nosso exercício, metros, tá? E aí a gente mata o nosso exercício. Então, deixa eu só colocar aqui metros. Achamos a altura. Usamos a semelhança de triângulos e usamos também a nossa relação trigonométrica dentro do triângulo retângulo. Vamos só voltar aqui nas opções e ver qual que é a correta. Não é a letra A, não é a letra B. Aliás, é a letra B, né? Que deu 85. Né? 85 centímetros. Olha que está perguntando em centímetros. A gente achou 0,85 metros. Para transferir isso daqui para centímetros, vai ficar 85 centímetros. Então, a nossa resposta certa é a letra B, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido dessa aula, espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês comentem aí. E até a próxima.